Bem, então vamos lá. As neoplasias, elas são uma lesão constituída pela proliferação celular anormal, descontrolada e autônoma, tá? Também nas neoplasias ocorre a perda da diferenciação celular. E essa perda, tanto aí do controle da proliferação celular quanto da diferenciação das células, vai ser em decorrência de mutações que vão estar acontecendo em genes que vão estar regulando esses dois processos, o processo de crescimento e o processo de diferenciação celular. Então, existem grupos de genes específicos que vão estar estimulando a célula a se dividir e outro grupo que vão estar ali segurando, controlando essa divisão celular. Então, dessa forma, por exemplo, na pele, à medida em que a gente vai perdendo as células da nossa pele, as células novas elas vão sendo estimuladas a se dividirem, para ocuparem o lugar daquelas células que morreram, tá? E eventualmente caíram. Só que existe um controle dessa proliferação, porque senão eu vou ficar constantemente aí fazendo pele e isso pode gerar um problema como a formação de um tumor. Então existe um controle aí na questão da proliferação celular que é exercida por genes. O problema é quando ocorrem mutações nesses genes que controlam o crescimento da célula. Essas mutações, geralmente, elas anulam o efeito desses genes e a célula ela perde esse controle de proliferação celular. Então, o que acontece? A célula ela vai estar o tempo todo fazendo divisão, sem nenhum controle. E isso vai estar gerando aqui os tumores, tá? Acontece também mutações nos genes que vão estar regulando aqui os processos de diferenciação. E nesse caso, o que vai acontecer? Essas células, elas perdem, essa capacidade de diferenciação celular. Se vocês prestarem atenção, essas células aqui, olha, são células normais e elas vão ser células mais uniformes, são células mais redondinhas, tá? E aí, se você olhar aqui mais para o centro, que são células tumorais, com características malignas, essas células elas perderam esse processo de diferenciação celular. Então são células que elas vão ter uma forma e uma função, que não mais condiz com as células que estão ali, com as células normais daquele tecido. Então, as neoplasias, elas ocorrem através de mutações no nosso DNA. E essas mutações vão estar superativando os genes relacionados à proliferação e desativando os genes relacionados ao controle dessa proliferação, tá? Além disso, essas mutações vão estar também interferindo na função de genes relacionados ao processo de diferenciação celular. As neoplasias, elas vão ser divididas em benignas e malignas, As neoplasias benignas, elas vão ser formadas por parênquima, são formadas por células neoplásicas ou células que foram transformadas, que determinam aí o comportamento biológico da neoplasia. Então, essas células, elas se transformaram e são elas que vão estar determinando o comportamento desse tumor. Percebam que uma característica desse tumor benigno é que as células elas permanecem diferenciadas, tá? Se você olhar esse grupo de células que formam o tumor com o grupo de células adjacentes, são células que são morfologicamente semelhantes. Essas células, tumorais, elas também possuem um crescimento bem lento, então a proliferação dela é desordenada, mas é uma proliferação mais lenta. Tão lenta que dá tempo de formar uma espécie de cápsula que vai estar delimitando aquele tumor. Quando a gente já estuda os tumores malignos, a gente percebe que os tumores malignos eles vão ser formados por células inflamatórias, tá? Mais tecido conectivo, mais vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos que vão estar irrigando os tumores malignos, eles são importantes para favorecer o crescimento tumoral. Esse processo é chamado de angiogênese. O que é a angiogênese? É a capacidade que o tumor maligno tem de formar vasos sanguíneos ao redor dele para que esses vasos sanguíneos possam levar sangue, nutrientes, oxigênio
para aquelas células, né, tumorais continuarem ali a sua divisão e tendo aí esse processo de indiferenciação celular, tá? Para estarem ali alimentando aquelas células tumorais. Percebam que essas células são células que são indiferenciadas, até pela forma, olha. A gente vai ter essas células adjacentes que vão ser mais uniformes, enquanto que as células tumorais malignas, como elas não são mais células diferenciadas, elas acabam tendo uma característica morfológica e funcional diferente, tá? Bem, mas o que é uma neoplasia? Neoplasia, ela é igual a tumor, tá? E o que é um tumor? É uma lesão expansiva ou um enturmecimento localizado. E aí ele pode ser causado por inflamações, por hematomas, tá? Os tumores, eles são causados por agressões que ficam ali constantemente naquelas células. E aí a célula, inicialmente, ela passa por um processo adaptativo, que no caso dos tumores benignos vai formar aí uma hiperplasia, né? Um aumento no número de células, tá? E pode acontecer desse tumor benigno ele continuar recebendo esse estímulo, essa agressão, e ele se transformar em um tumor maligno, tá? Bem, o tumor, tá? Ele é uma lesão expansiva e ele pode dar origem ao câncer, que é uma neoplasia maligna. O câncer, ele vem da tradução latina da palavra grega carcinoma, que vem de carcinos, que é igual a crustáceo. Bem, esse termo ele foi utilizado, né, na primeira biópsia, primeira excisão, primeira retirada de tumor, onde se observou, né, que um tumor maligno de mama, no qual as veias superficiais, tá, desse tumor eram turgidas e ramificadas, lembrando aí patas de caranguejo. Então, por conta da semelhança, né, do tumor com um caranguejo, eles acabaram adotando essa característica, essa nomenclatura, esse nome de câncer, tá? Bem, como a gente sabe que os cânceres, eles podem ser, como a gente sabe que os tumores, eles podem ser tanto tumores benignos como tumores malignos, e eles podem acontecer em vários, mais diversos órgãos e tecidos do nosso corpo, como é então que a gente vai classificar esses tumores? Então, para isso, existe a nomenclatura das neoplasias. Essa nomenclatura ela vai se basear tanto na histogênese, tá? O que é a histogênese? É a formação e o desenvolvimento dos tecidos. E na histopatologia, que é o estudo de como uma doença específica afeta um conjunto de células. Resumindo, a nomenclatura das neoplasias ela vai se basear tanto no tipo histológico, tá? Embrionário daquele tecido, certo? Como também no comportamento daquela doença naquele tecido. Então, se for um tumor benigno, qual é o comportamento daquelas células doentes naquele tecido, tá? Qual é a histopatologia? Então, dessa forma, a gente vai ter aí os tumores sendo classificados de acordo com a histogênese do tecido epitelial, tá? Né? Ou com a histogênese do tecido conjuntivo, tá? Então, a gente vai ter aqui, lá nas aulas de embriologia, nós vimos que os nossos tecidos, eles são formados a partir dos 3 folhetos embrionários, né? E aí, quando a gente olha para a histogênese do tecido epitelial, a gente vê que o ectoderma, ele vai dar origem às epiderme, ao epitélio da córnea, o mesoderma vai dar origem aos endotélios, mesotélio, o revestimento dos rins, o endoderma vai dar origem aí ao epitélio gastrointestinal, ao epitélio da bexiga. Então, é importante a gente saber de onde é que esses tecidos eles estão vindo, tá? Qual é a origem embriológica desses tecidos, que a nomenclatura da neoplasia vai partir, né, dessa origem, da histogênese desse tecido, tá? Então, os tumores de origem epitelial, tumores benignos que são derivados do tecido epitelial, eles vão ser classificados em seu padrão tanto micro como macroscópico ou por suas células de origem.
Por exemplo, né, tumores que são originados de glândulas. Quando a gente estava estudando o tecido epitelial, a gente viu que existe dois tipos de tecido epitelial, né? Existe o tecido epitelial de revestimento e existe o tecido epitelial glandular. O tecido epitelial glandular, tá? Na nomenclatura das neoplasias, eles vão receber o nome de AD, tá? Adenom, certo? Eles recebem esse prefixo. Como se trata de um tumor benigno, ele vai receber o sufixo oma, tá? Então, tumores benignos recebem o sufixo oma, tá? Então, a gente vai ter aqui como classificação das neoplasias benignas com estruturas glandulares os adenomas. E aqui, por exemplo, a gente vai ter, olha, os adenomas que ocorrem no gástrico, tá? No sistema gastrointestinal. A gente também vai ter os papilomas. Os papilomas são tumores, né, epiteliais benignos, que eles ocorrem no tecido de revestimento. E eles fazem com que hajam, né, sejam formados por papilas ou verrugas. Eles são mais comuns geralmente aí entre homens e mulheres de 50, 30, 50 anos. Geralmente eles são indolores, tem aí um tamanho médio de 1 a 2 centímetros e tem uma aparência de um couve-flor, porque ele é todo ramificado. E ele tem um baixo risco de se tornar benigno, tá? Então, esses papilomas é uma forma de tumor benigno que ocorre onde? Na pele, certo? Então, a gente tem os adenomas, que são tumores benignos que acometem, né, as estruturas glandulares, e nós temos os papilomas, que são tumores benignos que acometem aí o epitélio de revestimento, certo? Bem, nós temos também os tumores benignos que são derivados de células mesenquimais. As células mesenquimais são células que são formadas, né, a partir ali da ectoderme, tá? Lá da origem embrionária, dos 3 folhetos embrionários, certo? Então, nós temos as células mesenquimais, que vai dar origem ali o mesênquima. O mesênquima, ele é um tecido embrionário que vai originar todo o tecido conjuntivo do nosso corpo, né? Então, nós sabemos que nós temos aí tecido conjuntivo do tipo adiposo, do tipo cartilaginoso, do tipo ósseo, do tipo fibroso, tá? O hematopoiético, que é o tecido sanguíneo. Então, nós vamos ter uma grande quantidade aí de subtipos de tecido conjuntivo. Então, quando a gente sabe a origem desse tecido, desses tecidos, né, e nós sabemos que aquele tumor, ele tem características que são benignas, a gente vai fazer o quê? A gente vai, quando for dar o nome desse tumor, a gente vai utilizar o tipo de tecido mais o sufixo oma. Por exemplo, tumores de tecido fibroso vão ser chamados de fibroma, tá? Tumores de tecido cartilaginoso vão ser chamados de condroma. Lembra que as células que formam a cartilagem são os condrócitos. Então, a gente vai pegar aqui o prefixo da célula e o sufixo oma, tá? Então, vai ser o condroma. Da mesma forma para os outros tecidos, tá? O tumor de tecido gorduroso é um lipoma. Tumor de tecido glandular, que é uma forma de tecido epitelial que a gente já falou, é um adenoma, tá? Existem algumas exceções, como, por exemplo, o melanoma e o linfoma. O melanoma e linfoma são tumores malignos que acometem aí as células da linfa, tá? Tá. Então, olha só. Essas aqui são a forma de classificação de nomenclaturas das neoplasias benignas. Agora a gente vai aqui para a nomenclatura das neoplasias malignas. Então, a etiologia do câncer, que são os tumores malignos, eles são associados tanto a fatores genéticos como fatores ambientais. O fenótipo maligno, ele vai resultar de uma alteração genética que é transmitida da célula alterada para as células filhas.
ocorre o aparecimento e desenvolvimento de um clone de células tumorais, tá? Esse evento ele é raro, mas ele pode acontecer. E ele vai acontecer quando? Quando existe algum erro nesse mecanismo de reparo. Então, à medida que as células elas vão se proliferando, essas células que são alteradas, elas vão, passando esse erro para as células filhas, tá? E aí vai originar aqui mais na frente um câncer. Existe a necessidade, para que o câncer ele possa acontecer, existe uma necessidade de romper barreiras aqui do ciclo celular. Então, a gente já falou que, por exemplo, voltando aqui ao ciclo celular da aula passada, nós vamos ter, para que a célula possa se dividir, ela vai primeiro entrar no que a gente chama de intérfase. E a intérfase vai ser marcada pela fase G1, pela fase S e pela fase G2. Na fase G1, a gente viu que é uma fase onde a célula aumenta de tamanho, porque ela está sintetizando uma grande quantidade de proteínas e enzimas que são necessárias para a próxima fase. Existe um ponto de checagem aqui, para saber se tudo foi sintetizado na quantidade que deveria ser, tá? Se tiver acontecido alguma coisa, algum erro aqui, ou simplesmente a célula não recebeu o estímulo para se proliferar, automaticamente ela entra na fase que a gente chama de G0, que é quando a célula ela não entra em divisão celular, ela fica ali estática até ela receber um estímulo de proliferação, certo? E aí, o que acontece? Digamos que ela recebeu esse estímulo para se proliferar. Então, ela sai do G1 diretamente para o S. E aqui no S ocorre, então, a duplicação de todo o DNA. Aqui a gente vai ter mais um ponto de checagem para saber se todo esse DNA duplicado ele foi duplicado de forma correta. Porque se ele tiver sido duplicado com algum erro, a célula ela entra em ação as enzimas de reparo, que são enzimas que vão reparar o erro desse DNA. Se mesmo com a ação dessas enzimas, a célula não conseguir reparar o erro, que aconteceu aqui na duplicação desse DNA, a célula ela entra em apoptose. Bem, digamos que o erro foi reparado, tá tudo bem com o DNA. A célula ela segue para G2, tá? Aqui ocorre o aumento da massa muscular, aqui tem da massa celular, desculpa. Aqui tem mais um ponto de checagem, tá? Para saber se tá tudo duplicado, se todos os cromossomos estão ligados ao fuso, está tudo bonitinho. Estando tudo ok, a célula ela entra em mitose e então ocorre aqui a divisão celular, tá? Então, todo esse processo aqui ele é extremamente controlado e existe um grupo de genes específicos que vão estar controlando cada uma dessas fases. Se ocorre alguma mutação, alguma alteração em algum desses genes, esse processo de replicação, esse processo de controle do ciclo celular, ele pode ser comprometido. E aí a gente vai ter, atuando em cima, desse controle do ciclo celular, tanto os fatores genéticos, como a nossa própria genética, aquilo que a gente herda dos nossos pais, como também os fatores ambientais. Como assim? Existem alterações genéticas, existem mutações que a gente já herda dos nossos pais. Tá? São aqueles casos onde o câncer ele é hereditário. Então, por exemplo, você tem uma incidência você tem vários casos de pessoas que tiveram câncer gástrico na sua família. Então, isso significa que existe uma mutação presente na sua família que vai ali favorecer o desenvolvimento daquele câncer. Tá? E existe também os fatores ambientais. Os fatores ambientais são mutações que vão acontecer no nosso DNA, não em decorrência dessas mutações terem sido herdadas, mas foram mutações que foram acontecendo ao longo da nossa vida em virtude do nosso comportamento, tá? Dos nossos dos maus hábitos alimentares, por exemplo, no caso do câncer gástrico.
tá? Então, a pessoa que ela não tinha uma boa alimentação, infecção por bactéria, infecções por vírus, por exemplo, está muito associado ao câncer gástrico, a H. pylori, que ela é uma bactéria que ela inflama a mucosa gastrointestinal, e essa inflamação constante que ela provoca na mucosa gástrica vai fazendo com que a célula ela fique ali constantemente sofrendo aquela agressão. E aí o DNA daquela célula tem uma hora que não consegue ali aguentar e ficar reparando o tempo todo aquele erro que essa inflamação está trazendo, né? Que esse estímulo inflamatório está trazendo. E aí a gente começa a ter aí problemas nesse sistema de reparo frente a essa agressão constante. Então, a célula, ela pode adquirir mutações por conta desses fatores ambientais, tá? Por conta da má alimentação, por conta do uso, por exemplo, de cigarro, por conta do uso de substâncias cancerígenas, que está muito presente, por exemplo, nos cosméticos, ou em agrotóxico que a gente compra, né, no supermercado e que vem ali junto com os nossos alimentos, porque é literalmente isso que acontece. Tá? Então, todas essas substâncias cancerígenas, né, elas estão dentro desses fatores ambientais. E essas substâncias, elas podem provocar modificações na nossa genética, nos nossos genes, que podem estar, então, comprometendo o controle desse ciclo celular. Uma vez que a gente perde o controle desse ciclo celular, a gente começa aí a ter a formação de um tumor, tá? E aí nós vimos anteriormente como são formados tumores benignos e nesse momento nós estamos vendo como são aí formados tumores malignos, as neoplasias malignas, certo? Bem, nós vimos que os tumores benignos, eles vão receber aí o sufixo "oma", né? E os tumores malignos, como é que eles vão se chamar? Bem, quando a origem desse tumor for uma origem mesenquimal, tá? A gente vai ter o nome da célula de origem mais o sufixo sarcoma, porque sarco vem de carne, tá? Então, a gente vai ter aí o nome da célula de origem mais o sufixo sarcoma. Então, tumores derivados de fibroblastos, tá? Se fosse benigno, ia ser um fibroma. Como é maligno, é um fibrosarcoma. Tumores derivados de condrócitos. Se for benigno, é um condroma. Se for maligno, é um condrossarcoma. Tumores derivados de células sanguíneas. E aí a gente tem aqui as leucemias e linfomas, que são os dois únicos tumores, né? Que aí a gente vai ter uma exceção em relação à nomenclatura. As leucemias, elas são neoplasias, ou seja, são tumores malignos que ocorrem na medula óssea, tá? E os linfomas são neoplasias que ocorrem no interior dos linfonodos, que fazem parte aí do nosso sistema circulatório, certo? Então, esses são as duas exceções. Bem, quando o tumor é de origem epitelial e ele é maligno, como é que a gente vai chamar ele? Bem, quando o tecido ele é epitelial, tá? Ele vai receber aí o sufixo de carcinoma. Então, quando o tecido ele é epitelial glandular, vai ser um adenocarcinoma, tá? Quando ele é um câncer de epitélio, e esse epitélio, ele é um epitélio de revestimento formado aí por células escamosas, né, células de revestimento, a gente vai ter aí um carcinoma de células escamosas, é o que acontece, por exemplo, aqui nesse câncer de língua, tá? Então, quando o tumor ele é maligno, o sufixo é carcinoma, certo? De origem epitelial. Se for de origem conjuntivo, é um sarcoma. A origem nas células blásticas que ocorrem na infância recebe o sufixo blastoma. Então, por exemplo, uma criança, ela pode ter uma hepatoblastoma, é um tumor maligno de tecido hepático jovem, tá? Ou um nefroblastoma, que é um tumor maligno de tecido renal jovem.
Então, quando os tumores eles acometem, né, órgãos que contêm células blásticas, células jovens, né, que geralmente vai ocorrer aí na infância, a gente vai ter o sufixo blastoma, tá? E aqui, gente, essa tabelinha resume basicamente essa aula. Então, a gente vai ter aqui a origem e a nomenclatura dos tumores. Quando o tumor ele for de origem epitelial, tá? E aí a gente sabe que nós vamos ter dois tipos de tecido epitelial, né? Tecido epitelial de revestimento e o glandular. Se ele for benigno, o tumor de tecido epitelial de revestimento é chamado de papiloma. Se ele for maligno, o tumor de tecido epitelial, tá? Ele vai receber aqui, se ele for maligno, ele vai ser um carcinoma. Se esse tumor ele for um tumor que acomete a glândula, ele vai ser, no caso de benigno, adenocarcinoma, e no caso de maligno, no caso de benigno é um adenoma, no caso de maligno é um adenocarcinoma, tá? Se for um tumor que vai ter aí como origem o tecido conjuntivo, ele vai ser, né, se for o tecido conjuntivo fibroso, e ele for benigno, ele vai receber o nome de fibroma. Se for maligno, é um fibrocarcinoma. Se for um tumor que acomete os vasos sanguíneos e for benigno, é um hemangioma. E se for maligno, é um hemangiosarcoma. E por aí vai, tá, gente? Então, esse daqui são, nessa tabela que basicamente resume toda a nomenclatura das neoplasias, certo? Se for um tumor de tecido muscular liso, é um leiomioma, no caso do benigno. E no caso do maligno, é um leiosarcoma. Se for aí de tecido nervoso, se for benigno, é um ganglioneuroma. Se for maligno, é um ganglioneurosarcoma, tá? Gente, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui a gente tem novamente, né, a origem dos tumores, se é benigno, se é maligno. E aqui eu estou mostrando para vocês uma tabelinha que mostra as neoplasias malignas mais frequentes no Brasil. Então, a gente vai ter aqui, como mais frequente, o câncer de pele, tá? O câncer de estômago, o câncer de boca, que está ocupando aqui a terceira posição. E isso nos homens, tá? Na mulher, o câncer de boca, ele já ocupa aqui a 7ª posição, que é o que é importante aqui para a área de vocês, tá bom? Gente, na próxima aula, a gente vai ficar por aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai ver a classificação das neoplasias e o comportamento biológico dessas neoplasias, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima. Bons estudos!